Você aí quer poder assistir filmes e séries em inglês sem ter aquela preocupação de que não está entendendo nada do que está sendo dito? Então esse vídeo é para você. Hoje a gente vai analisar uma cena do filme 300, um filme muito bom dirigido pelo Zack Snyder, que mostra a batalha entre os espartanos e os persas, tá? Então, como de costume, eu vou trazer aqui a cena que eu escolhi para a gente analisar hoje, trazer ela sem legendas e na sequência eu volto com a cena legendada e vou explicando ali passo a passo e cada detalhe do que está sendo dito, tá? Então vamos agora para a tela. We march for our lands, for our families, for our freedoms. We march. Daxos! What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. There'll be more than a few hundred. This is a surprise. Silence! We heard Sparta was on the warpath. And we were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. So, And you, Arcadian. What is your profession? sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did. Bom, pessoal, então essa aqui foi a cena que eu escolhi hoje para a gente analisar, né? E agora eu vou passar para vocês aqui, pausadamente, frase por frase, e explicando aqui detalhes das falas de cada um. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você chegou aqui, obviamente, você está interessado em aprender inglês, então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e já deixa sugestões aqui nos comentários para próximos vídeos, tá? Então vamos analisar agora, parte por parte, dessa fala do Leônidas com o Daxos, né? We march for our lands, for our families, for our freedoms. We march. E aqui, nesse filme aqui, acho que vocês já devem ter assistido esse filme, realmente é um filme que foi muito conhecido, né? Ele tem meio que um narrador da história, que é esse que está falando agora nessa cena, né? Então ele fala o seguinte: We march for our lands, for our families, for our freedoms. We march. Isso aqui quer dizer o quê? Nós marchamos, tá bem claro aqui, né? O march quer dizer marchar. Nós marchamos por nossas terras, for our lands, por nossas terras, for our families, que quer dizer por nossas famílias, e for our freedoms, que quer dizer por nossas liberdades, ou por nossa liberdade. E ele complementa dizendo o seguinte: we march, nós marchamos. Aqui é no presente, né? We march é o verbo marchar no presente. Então ele fala o seguinte: we march, e não we march. Ele não dá essa ênfase tão grande no R. Vamos ouvir de novo aqui, ó. We march Tá? Então, we march. For our lands. Vamos lá. for our lands, For our lands. Por nossas terras. Lands aqui quer dizer terras. for our families, For our families. Ele não dá essa ênfase tão grande aqui ao our. Ele não fala for our families. Ele fala for our families. E isso daí já está subentendido que é as famílias deles mesmo, né? Então, for our families. Por nossas famílias. for our freedoms, Ele fala for our freedoms. Ele não dá também uma ênfase tão grande a essa letra D do freedoms. Ele não fala freedoms, ele fala freedoms. É como se essa letra D aqui, ela tivesse um som do R fraco que a gente utiliza no português, né? Freedoms. For our freedoms. Por nossas liberdades ou por nossa liberdade. we march. We march.
E aqui o for está destacado aqui, por quê? Porque não é utilizado o to aqui, né? É aquela velha dificuldade da gente entender o to e o for, onde eles devem ser utilizados. Então aqui deve ser utilizado o for, porque aqui está se falando de propósito, tá? Então, we march for, nós marchamos por nossas terras, por nossas famílias, por nossa liberdade. Então, se a gente colocasse aqui o to, já mudaria o sentido da frase, não seria mais propósito, mas seria sim destinação, né? We march to our lands ficaria nós marchamos para as nossas terras. Então, não dá mais aquele sentido de propósito e sim de destino, tá? Então, essa basicamente é a diferença aqui nesse contexto do uso do to e do for e por que deve ser utilizado o for aqui, tá? Então, vamos seguir aqui com o resto do vídeo. Daxos! What a pleasant surprise. E aqui o Leônidas, né, ele está marchando ali com o seu exército e ele encontra o outro exército, que é o dos Árcades ou Arcadianos, né, que tem ali como seu comandante, né, o Daxos. E aí ele fala o seguinte: Daxos, what a pleasant surprise. Daxos, what a pleasant surprise. Vamos ouvir aqui de novo a pronúncia dele, ó. Daxos! What a pleasant surprise. Daxos, what a pleasant surprise. Daxos, what a pleasant surprise. Que quer dizer Daxos, né, que é o nome do general ali do outro exército. Que surpresa agradável. What a pleasant surprise. What a pleasant surprise. Que surpresa agradável. Então aqui o what a é traduzido aqui nesse contexto como que, né? Pleasant é agradável. Pleasant. Esse T ali no final, ele é bem curtinho, tá? Então você não fala pleasant. Você fala pleasant, tá? Surprise, a palavra por si só já mostra o seu significado, né? Surpresa. What a pleasant surprise. E atenção aqui para a pronúncia desse what a. A palavra what com a, né? Ela fica what a. Por quê? Porque entre essas duas vogais ali tem o T, ou seja, o T está cercado por duas vogais. Então, os americanos gostam de transformar esse som de T nessas circunstâncias em som de R. Então fica, ao invés de what a, fica what a, justamente para dar mais fluidez à fala, né? Porque falar what a ficaria um negócio muito quebrado. Então eles falam what a. What a pleasant surprise. What a pleasant surprise. Que surpresa agradável. Então esse what aqui ele está destacado por quê? Porque esse é meio que um padrão que você pode utilizar para construir outras frases, né? Aqui está what a pleasant surprise, que quer dizer que surpresa agradável, mas você pode utilizar isso para outras coisas. Por exemplo, what a beautiful day. Que dia bonito, tá? Então é mais ou menos para isso que serve esse what a. Você não vai traduzir ele ao pé da letra aqui, porque ele vai perder muito do significado, né? What a, se a gente for traduzir literalmente, fica o que ou qual um pleasant surprise. Não faz sentido, né? Então, quando você vê esse what a e um adjetivo e um substantivo na frente, então você já entende que tem a ver com que alguma coisa, né? Que dia bonito, tá? Então é mais ou menos esse o significado desse what a aqui. Daxos! What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. E aqui o Daxos já responde na lata para o Leônidas falando o seguinte: This morning's full of surprises, Leônidas. This morning's full of surprises, Leônidas. Que quer dizer o seguinte: essa manhã está cheia de surpresas, Leônidas, né? Ele traz aqui no começo da frase o this, que aqui quer dizer esta, né? E ele segue falando mornings, trazendo após a palavra morning, que quer dizer manhã, um apóstrofo e um S, tá? E esse apóstrofo S aqui nada mais é do que a contração da palavra morning com a palavra is. Morning is. This morning is. Essa manhã está. Full of surprises, que quer dizer cheia de surpresas. A palavra full, aqui obviamente ela quer dizer cheia, né? Of surprises, de surpresas.
tá? Então ele está querendo dizer o seguinte, que aquela manhã já começou cheia de surpresas, porque ele acabou de encontrar o exército ali da Esparta. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. There'll be more than a few hundred. E aqui, enquanto ele está falando isso, né, o pessoal do exército dele ali, do Daxus, já está falando o seguinte: We've been tricked, can be more than a few hundred. We've been tricked, can be more than a few hundred. Que, traduzindo, quer dizer, nós fomos enganados. Não pode ter mais do que algumas centenas, tá? O pessoal do exército Árcade ali tá surpreendido porque tem poucos soldados no exército de Esparta ali, né? Obviamente são 300. Então eles começam ali a cochichar entre eles e falam o seguinte: We've been tricked, que quer dizer nós fomos enganados, tá? E eu destaquei aqui essa estrutura que é o we've been. Aqui o with é a contração do we have. We have fica with. E na sequência tem o verbo to be no particípio, fica been. We've been tricked. Se a gente for traduzir ao pé da letra aqui, isso quer dizer o seguinte: nós temos sido enganados. We, nós, have, temos, been, sido, tricked, enganados. Só que na fala do dia a dia a gente acaba falando nós fomos enganados. E por que é utilizado esse tipo de estrutura? Quando você quer se referir a alguma coisa que tem acontecido e que ainda tem influência agora no momento que está sendo falada aquela frase. Então, we've been tricked quer dizer justamente isso. Nós fomos enganados e ainda estamos sendo naquele momento em que está sendo falada aquela frase. E aí ele segue com o can be more than a few hundred. Can be more than a few hundred. Que quer dizer não pode ser mais do que algumas centenas, tá? Ele começa a frase aqui com can't, que é a contração do can com not, ou seja, não pode, cannot, can't, não pode, e ele traz na sequência o be, que quer dizer ser, né? Can't be, não pode ser, more, né? Atenção à pronúncia dessa palavra aqui, ó, essa palavra more, aqui ela não é more, tá? Esse aqui no final você não pronuncia ele, então fica more, com o sonzinho do R ali no final. Can't be more. Aí ele segue falando than, do que, can't be more than, não pode ser mais do que, a few hundred. A few aqui quer dizer poucas ou algumas. Can't be more than a few hundred. Não pode ser mais do que algumas centenas. Hundred, centenas. Can't be more than a few hundred. Não pode ser mais do que algumas centenas. Vamos ver aqui de novo. We've been tricked. There'll be more than a few hundred. We've been tricked. Can't be more than a few hundred. Vamos seguir aqui com o texto. This is a surprise. Silence! E aí eles continuam, né, cochichando atrás e conversando o seguinte: This is a surprise. This is a surprise. Que quer dizer, isso é uma surpresa. This is a surprise. This is a surprise. Isso é uma surpresa. E aí o general fala o seguinte: silence, ou seja, silêncio, tá? This is a surprise. Silence. Silence. Silêncio. We heard Sparta was on the warpath. E aí o Daxus fala o seguinte: We heard Sparta was in the warpath. We heard Sparta was in the warpath. Que quer dizer, nós ouvimos que Esparta estava a caminho da guerra, ou estava em pé de guerra, ou estava pronta para a guerra, tá? Então ele começa a frase aqui com o we, quer dizer nós, heard. Aqui o heard é o passado do verbo hear, que é ouvir. We hear, nós ouvimos. We heard, nós ouvimos no passado, tá? We heard Sparta, nós ouvimos que Esparta was, estava. We heard Sparta was. We heard Sparta was. Nós ouvimos que Esparta estava on the warpath. On the warpath, que quer dizer no caminho da guerra, ou em pé de guerra, ou pronta para a guerra. We heard Sparta was in the warpath. We heard Sparta was in the warpath. We were eager to join forces. E ele continua a frase dizendo o seguinte: And we were eager to join forces. And we were eager to join forces. Que quer dizer o seguinte: e nós estávamos ansiosos para unir forças. Ele começa a frase aqui com and, né, que está conectando a frase anterior para essa nova frase aqui, quer dizer e we, and we, e nós. Were aqui é o passado do verbo to be, né? We were quer dizer nós estávamos.
And we were, e nós estávamos, eager aqui quer dizer ansiosos, né? And we were eager, e nós estávamos ansiosos to join. To join quer dizer unir ou juntar. To join forces. To join forces quer dizer juntar forças. And we were eager to join forces. E nós estávamos ansiosos para unir forças. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. E aqui o Leônidas fica muito animado, né, com a proposta ali do Daxus e fala o seguinte: If it is blood you seek, you're welcome to join us. If it is blood you seek, you're welcome to join us. E traduzindo quer dizer, se é sangue que você procura, você é bem-vindo para se juntar a nós. Ele começa com F, quer dizer se, eferes, se é, blood, sangue, eferes blood, se é sangue, you seek, que você procura, eferes blood you seek, se é sangue que você procura, you're welcome to join us, você é bem-vindo para se unir a nós. Aqui ele traz o you're welcome, que entre um dos seus significados quer dizer você é bem-vindo, tá? A gente aprende também que o you're welcome é uma maneira de responder ao thank you. Quando alguém diz thank you, quer dizer obrigado, você diz you're welcome, para dizer de nada. Só que esse é apenas um dos usos do you're welcome. Aqui ele está querendo dizer realmente a tradução literal, vamos dizer assim, do you're welcome. You're welcome quer dizer você é bem-vindo para se juntar a nós. To join us, para se juntar ou para se unir a nós. Vamos ouvir de novo aqui a pronúncia. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? E aí o Daxus fala o seguinte: But you bring on this handful of soldiers against Xerxes? Que quer dizer o seguinte: mas você traz apenas este punhado de soldados contra Xerxes? E aqui no começo da frase ele começa com o but, que quer dizer mas, you bring, você traz. Aqui o verbo bring quer dizer trazer. But you bring, mas você traz. Only, apenas. But you bring only, mas você traz apenas this handful. This handful aqui quer dizer literalmente este punhado. Este, handful, punhado. This handful, este punhado. But you bring only this handful, mas você traz apenas este punhado of soldiers, de soldados against quer dizer contra. Xerxes, que é a maneira como eles pronunciam aqui é Xerxes, que é o Xerxes. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes, mas você traz apenas este punhado de soldados contra o Xerxes. See, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. E ele complementa com o seguinte: I see I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Que quer dizer, eu vejo que eu estava errado de esperar o comprometimento de Esparta para pelo menos igualar o nosso número. É isso que ele quer dizer aqui nessa frase. E ele começa com o I see, eu vejo. I was wrong, eu estava errado. I see I was wrong, eu vejo que eu estava errado. To expect, de esperar. Sparta's commitment. Veja que essa frase aqui traz o apóstrofo e o S após o nome Esparta. E quando a gente tem esse padrão aqui, algo de alguém, a gente pode traduzir aqui como comprometimento de Esparta, né? Comprometimento de Esparta, ou Sparta's commitment. I see I was wrong to expect Sparta's commitment. To at least, para pelo menos ou ao menos match our own, ou seja, igualar ao nosso número, ou se igualar com a gente. I see I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Ou seja, eu vejo que eu estava errado em esperar o comprometimento de Esparta para pelo menos se igualar com a gente. Então ele está meio decepcionado porque viu que o número de soldados de Esparta é apenas de 300 homens. Doesn't it? E aqui o Leônidas ele fala o seguinte: Doesn't it?
Doesn't it? Doesn't it? Isso é meio que uma question tag, ou seja, um marcador de pergunta, né? Ele está simplesmente aqui dizendo o seguinte, e não é isso, né? Doesn't it? E não é isso? Ele está meio aqui contrariando o que o Daxus acabou de falar, dizendo que ele não tinha trazido o mesmo número de soldado que eles, né? Ele fala o seguinte, e não é isso? Doesn't it? Doesn't it? E não é isso? Doesn't it? Ó, doesn't it? Doesn't. Essa é a pronúncia. Doesn't it? You, there. What is your profession? E aí ele começa a apontar para os soldados de Daxus e fala o seguinte, You, there, what is your profession? You, there, what is your profession? Que quer dizer, você, aí, qual é a sua profissão? You, você, there, aí, what is your profession? What is your profession? Qual é a sua profissão? You, there. What is your profession? I'm a potter. E aí o soldado responde o seguinte, I'm a potter, sir. I'm a potter, sir. Ou seja, eu sou um ceramista, senhor. Ou um oleiro, é alguém que mexe com cerâmica. I'm a potter. I'm a potter. Eu sou um oleiro ou um ceramista, senhor. And you, Arcadian. What is your profession? Sculptor, sir. E aqui o Leônidas pergunta o seguinte, And you, Arcadian, e aponta para o soldado. What is your profession? What is your profession? And you, Arcadian, what is your profession? Que quer dizer, e você, Arcade ou arcadiano, qual é a sua profissão? E o arcadiano responde o seguinte, Sculptor, sir. Sculptor, sir. Sculptor, sir. Que quer dizer, escultor. You? Blacksmith. E ele aponta para outro soldado e pergunta, and you, e você? E o soldado responde, blacksmith, blacksmith. Esse som do TH aqui no final, a língua entre os dentes. Blacksmith, blacksmith, que quer dizer ferreiro. And you, blacksmith. E você, ferreiro. Spartans! What is your profession? E aí o Leônidas pergunta para o seu exército o seguinte, Spartans, what is your profession? Spartans, what is your profession? Que quer dizer, espartanos, qual é a sua profissão? Essa frase aqui que ficou bem conhecida nesse filme, né? Spartans, what is your profession? Espartanos, qual é a sua profissão? E aí o exército responde com um grito de guerra, né? You see, old friend, I brought more soldiers than you did. E aí o Leônidas, após o grito de guerra do seu exército, fala o seguinte, You see, old friend, I brought more soldiers than you did. You see, old friend, I brought more soldiers than you did. Que quer dizer, você vê, velho amigo, eu trouxe mais soldados do que você. You see, quer dizer, você vê, old friend, velho amigo. You see, old friend, você vê, velho amigo. Essa frase aqui, para ficar gramaticalmente correta, precisaria do do aqui. Do you see, old friend? Você vê, velho amigo. Mas a gente sabe que, muitas vezes, esses verbos auxiliares são suprimidos. Então fica, you see, old friend. Você vê, velho amigo. I brought, quer dizer, eu trouxe. Aqui o brought é o passado do bring, que é o verbo trazer. I brought. More soldiers, mais soldados, than you did, do que você. Esse than you did aqui está marcado por quê? Porque esse did no final é uma maneira de ele representar o verbo brought para não ter que repetir ele de novo aqui. Poderia ser I brought more soldiers than you brought. Poderia ser, mas ficaria estranho, né? Soaria estranho. Então ele coloca I brought more soldiers than you did. Esse did aqui é um auxiliar substituto para não ser preciso repetir o brought aqui novamente e soar melhor. You see, old friend, I brought more soldiers than you did. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido alguma coisa nova. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui também sugestões para próximos vídeos aí. O que é que você achou desse vídeo aqui também? Eu agradeço a sua audiência, eu vou ficando por aqui e até a próxima.